Nível 0. Bootcamp Hell Week. A madrugada corta o ar como uma faca. A praia está vazia, exceto pela linha de 185 homens, com a cabeça raspada que encaram à distância uma campana de bronze que brilha com o frio da manhã. O som dela é uma promessa e uma sentença. Quem a toca anuncia sua saída. A areia ainda guarda o calor de passos recentes e o cheiro do mar mistura-se ao suor, ao sal e à ansiedade. Eu estava ali, como você pode imaginar, sentindo cada grão como se pesasse uma lembrança. Hell Week não é uma metáfora bonita. É um relógio que mede a resistência de cada um em horas, em cãibras, em sono que simplesmente não volta. É correr até que suas pernas não obedeçam e ser empurrado um pouco mais, é nadar até que a água pareça um golpe, é dormir no calor do corpo do camarada. Porque o chão cobre você com o luxo de não pensar. Segundo relatos, dos 185 que chegam, a maioria não chega ao final. Os números variam, mas a imagem é sempre a mesma. Muitas pessoas deixam a campana ecoar. Isso não é vergonha, isso é filtro. A primeira regra que aprendi ali foi crua. Quando alguém cai, todo o pelotão sente a queda. Naquelas horas você não é quem era fora daquele espaço. Seu passado e seu futuro domesticam-se a um objetivo muito simples: passar pelo dia. As instruções são curtas, as ordens diretas, a linguagem prática. Instrutores testam limites, e há uma disciplina que não tem graça nem glamour, apenas exigência. E há momentos em que aquilo funciona como forja, cria confiança, ensina a escutar e a executar, a transformar ordens em ações quase reflexas. Mas também há momentos em que a forja queima. Lesões começam pequenas, dores crônicas nascem de longas repetições, e a mente pressionada encontra brechas. Eu me lembro de um instante preciso, um tronco úmido, frio, que parecia molhado de um passado que não era meu. A respiração curta, o corpo tremendo, e a campana ao fundo, sempre lá, lembrando que desistir estava ali, possível, palpável. Tocá-la era admitir que o limite existia. Não tocá-la, às vezes, significava empurrar esse limite para além do que o corpo podia pagar. Ambos têm um preço. O que você precisa saber deste nível é simples e duplo. Primeiro, Hell Week testa corpo e mente de formas que você não entenderá totalmente até passar por elas, ou até que alguém próximo a você passe. Segundo, a filtragem tem uma razão prática. Ela cria uma base de confiança e resistência, mas também deixa cicatrizes que não aparecem em fotos de formatura. Este é o limiar. Se você pretende seguir esse caminho, saiba que o primeiro pagamento vem cedo, e é tanto físico quanto emocional. Se esta história está tocando algo em você, curiosidade, temor, respeito, fica comigo e inscreva-se. Vamos atravessar os níveis juntos. Nível 1. O novato E4. Anonimato e aprendizado silencioso. Ao cair das primeiras semanas depois do curso, você chega ao pelotão com um rótulo invisível. E4. É o início formal. E4 significa, na prática, alguém que já sobreviveu à forja e agora é dono do anonimato operacional. Eu era o novato por mais tempo do que gostaria de admitir. Carregávamos equipamentos, limpávamos armas, éramos a sombra que antecipava a necessidade de quem já sabia como agir. Nesse estágio, a rotina é trabalho repetido. Aprender a escutar é talvez a habilidade mais valiosa. Não só ouvir ordens, mas captar o clima do pelotão, perceber pequenos sinais que impedem acidentes. Cheguei a admirar naquele período como ações aparentemente insignificantes. Um nó bem feito, um bolso organizado, uma checagem extra, salvavam dias de missão e, às vezes, vidas. Mas o aprendizado mais duro veio do contato real com o fogo. Meu primeiro desdobramento real foi curto e brutal. 11 minutos de tiros que pareciam não parar e um estranho silêncio depois, como se o mundo respirasse por fora enquanto meu corpo continuava preso no tempo. Minhas mãos tremiam, senti o ácido do medo subir pela garganta. Nesse momento entendi que treino e realidade são parentes, não gêmeos. Treino prepara, sim, mas não simula o cheiro da adrenalina
quando tudo acontece de verdade. As consequências desse nível aparecem em camadas. Fisicamente, há o desgaste precoce, articulações que começam a falar antes da hora, barulhos nos ombros e, mais tarde, o tinnitus que insiste como um lembrete constante. Emocionalmente, vem a mudança de medida. Você compara experiências que nunca foram comparáveis antes. Em casa, as conversas passam pela barreira do que se pode explicar e do que fica trancado. Para a família, você começou a mudar. Para você, as noites ficam mais longas. O que você precisa saber no nível E4 é isto. Aqui você constrói credenciais, aprende o básico da sobrevivência coletiva e descobre que a formação inicial não apaga o choque do primeiro contato real com a violência. Preste atenção nas pequenas rotinas. Cuide do corpo antes que a dor vire rotina. Comunique-se com quem está fora, porque a distância emocional começa a se instalar sem alarde. Nível 2. Operador, E5. E especialização. Especialidades e dilemas morais. Quando se ganha tração no pelotão, aparece a segunda etiqueta. E5. Operador é palavra curta para um conjunto de responsabilidades que começam a ser técnicas, mas que rapidamente se tornam morais. Neste nível, você escolhe, ou é escolhido para, especializações. Breacher, aquele que abre portas, mergulho de combate, demolições, atirador de precisão. Esses termos carregam respeito e exigência, mas não vou entrar em procedimentos. O que interessa aqui é o impacto humano dessa especialização. Aprender uma função é como ganhar um novo corpo. Você vive em treinamento constante, repetindo movimentos até que a precisão seja instintiva. A rotina vira ritmo. Há uma confiança com o equipamento e com o colega que só se acha sob pressão. E junto com a habilidade, vem um tipo de soberania perigosa. Você passa a acreditar que pode controlar consequências que, na prática, só se conseguem administrar. Foi nesse nível que ocorreu um dos episódios que eu ainda revisito, quando a noite virou julgamento. Estávamos em um ambiente urbano, operação planejada. Em segundos, uma decisão teve de ser tomada. Alguém atirou, houve um grito sufocado. Mais tarde, soube-se que uma criança havia estado no local. Não vou detalhar a cena. Não é meu propósito criar espetáculo, mas relato o que veio depois. Meses de sobressalto, questionamentos entre os membros do pelotão, noites em que a memória parecia um eco que se repetia e profissionais de saúde mental envolvidos para tentar costurar o que fora arrancado. O dilema moral não é só sobre erro ou acerto. É sobre viver com a incerteza de que decisões em frações de segundo se arrastam por anos. É sobre ver um colega mudar, tornar-se mais fechado, ou ver um pelotão inteiro reduzir a linguagem a códigos e silêncios. E num nível prático, é aprender a pedir ajuda quando a culpa corrói o sono. O que você precisa saber no nível E5 é que especialização traz eficácia e também responsabilidade moral ampliada. Você desenvolverá habilidades que salvam, mas também que te confrontarão com situações ambíguas. A capacidade técnica precisa estar atrelada a um trabalho emocional contínuo. Diálogo com a equipe, supervisão e suporte psicológico não são luxo, são parte do kit de sobrevivência. Nível 3. Operador Sênior, E6. Ensino, logística e o catálogo das dores. Chegar a E6 é, para muitos, o primeiro ponto de virada visível entre soldado e formador. Você já fez o trabalho, agora deve ensinar outros a fazê-lo. A responsabilidade muda de execução para preparação. Ensinar exige paciência, capacidade de transmitir experiência, sem transformar tudo em dogma. E isso tem um preço. No nível E6, a logística se revela como fator decisivo. Planejar bem é, muitas vezes, a diferença entre terminar uma missão e carregar um morto. Isso significa checagens, listas, previsões meteorológicas, prazos com margens. A rotina de preparação é menos glamourosa do que as histórias que corre o mundo. Mas é onde a vida é preservada. Percebi com amargura e admiração que muitas vidas salvam-se por detalhes. Uma mochila bem amarrada, um plano de evacuação antecipado,
um equipamento revisado por quem não estava com pressa. Mas há o outro catálogo, o físico que começa a se acumular como uma fatura no fim do mês. Lesões repetitivas, problemas auditivos, hérnias, ombros que soltaram suas articulações, cirurgias que se tornam parte da história. Eu vi colegas que, aos 30 e poucos, já carregavam um corpo envelhecido em termos de movimento. Essas marcas não são apenas médicas, são lembretes de cada missão, de cada salto, de cada carga excessiva. E emocionalmente, o E6 pode ser terreno duro. Você treina a si mesmo para ser paciente, mas também para detectar fissuras nos novatos. E detectar fissuras significa muitas vezes intervir cedo e às vezes dizer o que ninguém queria ouvir, que aquele indivíduo não está bem. O peso de decidir quando proteger a unidade e quando proteger uma vida individual é real. O que você precisa saber no nível E6 é que a competência que salva vidas vira ao mesmo tempo demanda. Você precisa priorizar o cuidado preventivo, fisioterapia, checagens auditivas, cuidado com dor crônica. Além disso, o papel de formar alguém exige humildade. Nem todo conhecimento deve ser imposto sem espaço para a pergunta humana. Preste atenção aos sinais de desgaste, nos seus e nos outros, e não espere que o orgulho permita intervenção. Nível 4. Chefe de pelotão, 7. Decisões que pesam e o registro pós-ação. No E7, a responsabilidade se desloca de tática e técnica para a vida e ética do pelotão. Você é o elo entre os atos no terreno e a burocracia que precisa entender aquilo. Neste nível, a liderança é prática e inclemente. Você traduz a intenção do comando em ações que envolvem pessoas reais. A autoridade vem com um custo silencioso, carregar a responsabilidade de quem executa suas ordens. Houve uma missão que marcou um ponto de virada na minha compreensão do que significa mandar. Era uma operação de neutralização de uma fábrica clandestina. O cenário mudou e aquilo que parecia uma operação de risco moderado tornou-se um sprint pela vida. Um operador foi ferido gravemente. Ninguém espera que, ao escrever o relatório pós-ação, você sinta uma mistura de exaustão e perda que as palavras não traduzem. Há protocolares a preencher, sim. Mas também há o peso da narrativa, que o relato carrega para as famílias, para os superiores e para a memória do pelotão. Escrever relatórios é um exercício de frieza, que não apaga o calor da ação. A burocracia, muitas vezes, falha em ser justa com a dor. Ela organiza eventos em campos e colunas enquanto a dor permanece líquida. Eu vi colegas aprendendo a dissociar. A dissociação protege no curto prazo, mas pode custar caro a longo prazo. O que você precisa saber no E7 é que liderança envolve não só planejar e comandar, mas sustentar as pessoas depois. É preciso criar estruturas de apoio, ter canais de cuidado e pensamento crítico, e resistir à tentação de transformar cada perda em estatística. Líderes responsáveis visam proteger a missão e, simultaneamente, honrar a humanidade de quem participa dela. Capítulo especial: Vida pessoal e casamento. O preço invisível. Não faço divisão de plaquetas neste capítulo. Faço divisão de afetos. A vida pessoal entrelaça-se com o serviço de tal forma que é difícil, às vezes impossível, separar quem você foi antes do tridente do que você se torna depois. Casamentos que começam com promessas de apoio enfrentam abismos num silêncio sutil. Os filhos crescem vendo um pai que está presente e ausente ao mesmo tempo, presente em feridas invisíveis, ausente em rotina e presença emocional. Uma cena que me persegue é simples. Um desenho de uma filha que ficou dentro da gaveta por meses antes que eu o visse. O traço infantil marcava a ausência que eu não soubera nomear. Horas de treino e deslocamento cobram uma taxa que não aparece em contra-cheque. A intimidade exige presença, entendimento e comunicação, bens que o serviço por sua natureza tende a diluir. Há números que circulam, taxas de divórcio, relatos de famílias fragmentadas. E eu não vou dar porcentagens sem fonte confiável. Direi apenas que, segundo relatos entre colegas e organizações que acompanham veteranos, os desafios familiares são reais e frequentes.
A sensação de que sua identidade principal é definida pelo tridente torna difícil reconectar-se em papéis civis como pai, parceiro ou amigo. O que você precisa saber sobre casamento e vida pessoal é que o investimento no relacionamento precisa ser proativo. Comunicação antes, durante e depois de missões, serviços de apoio familiar, aconselhamento e criação de rotinas de retorno são medidas práticas. Não trate o relacionamento como algo que voltará automaticamente ao lugar. Reintegração exige tempo e esforço. Procure ajuda profissional quando a distância entre você e sua família se tornar persistente. Níveis altos. E8 e E9. Coordenação estratégica, política e funerais. Subir a escada hierárquica traz olhares mais largos e decisões com impacto mais extenso. E8 e E9 significam ser responsável L por estratégia, por política de pessoal, por coordenação entre unidades. Você não escolhe mais apenas o instrumento, você escolhe o tom da orquestra. E aí aparece a solidão administrativa. Houve reuniões que passavam o dia todo, com relatórios, gráficos e discussões sobre alocação de recursos. Ao mesmo tempo, eu me vi na frente de comitês onde tínhamos que explicar perdas e estratégias, sem que as palavras captassem o peso. O funeral de um operador que se suicidou, um evento que se repete em nossos círculos mais do que gostaríamos de admitir, é o tipo de coisa que exige de um E8 mais do que discurso. Exige ação concreta sobre prevenção, suporte e políticas de cuidado. A responsabilidade de um E8 ou E9 também envolve testemunhar em esferas onde a decisão é política. Você tem de sair do campo e entrar em salas onde argumentos são feitos com base em risco, custo e impacto geopolítico. É um papel que exige clareza moral. Muitos de nós, naquele nível, nos pegamos questionando se a máquina que protegíamos respeitava a vida humana na mesma medida que falava em segurança nacional. O que você precisa saber sobre E8 e E9 é que a visão estratégica exige compromisso com políticas que protejam o indivíduo. É papel desses níveis institucionalizar cuidado, profissionalizar suporte psicológico, criar planos de reabilitação e integrar a família nos processos. Liderança à distância não pode ser indiferente ao que acontece no campo. Se você está mirando esse posto, saiba que o trabalho invisível é tão pesado quanto qualquer missão. A aposentadoria e o tridente. Cerimônia, caixa de sombras e identidade. Há um dia que marca a transição. A reunião íntima, o tridente entregue, a mão que passa o símbolo. A hora do tridente é, para muitos, alívio e luto simultâneo. Você recebe a condecoração que carrega o peso das escolhas e, ao mesmo tempo, se vê frente a uma caixa de sombras composta por memórias que não cabem em palavras fáceis. A aposentadoria é complexa. Alguns seguem trajeto direto para trabalho civil, outros se tornam contratistas, alguns procuram distância do mundo militar. A identidade construída durante anos resiste. Eu me vi, por meses, andando por praias diferentes, tentando entender por que o mar ainda parecia falar comigo de uma forma que ninguém mais ouvia. Trabalhar como mentor me ajudou porque me permitiu traduzir a experiência em algo que servia a outros. Foi uma chance de transformar lembrança em legado. Mas há uma realidade dura. O corpo e a mente trazem marcas que demandam tratamento. Cirurgias, terapia, reabilitação, convivência com perdas. A transição exige redes de apoio, reinserção profissional e um trabalho honesto de reconstrução de identidade. O símbolo do tridente é uma honra. Não é por si só um mapa de como viver depois. O que você precisa saber no momento da aposentadoria é que essa fase deve ser planejada. A economia pessoal, a formação civil, o acesso a cuidados médicos e psicológicos e a construção de novos propósitos são fundamentais. Não espere que o símbolo resolva a falta de direção. Busque mentoria, educação e suporte. Reintegrar-se é trabalho cotidiano. O ciclo, a volta à praia e a repetição geracional. Voltar mentalmente àquela praia na madrugada e ver outra fila de rostos ainda não moldados pelo sal, pelo cansaço e pela dor, é quase uma parábola. O ciclo anuncia que a máquina continua.
Novos candidatos chegam, a campana espera e o processo de seleção recomeça. Isso é inevitável, também é necessário. Equipar uma nação com forças capazes é tarefa contínua. Mas o ciclo carrega um dilema moral. Repetimos produtos e métodos, mas aprendemos também que as pessoas não são descartáveis. A pergunta que me persiste é: como podemos manter a eficácia sem reproduzir um custo humano desmedido? A resposta não é simples, mas passa por preparações melhores, por estruturas de apoio efetivas e por uma cultura que veja o veterano como cidadão a ser reintegrado, não como um problema a ser arquivado. O que você precisa saber sobre o ciclo é que ele é uma oportunidade para aprimorar. Cada geração traz lições. Cabe aos líderes e à sociedade aprender, ajustar e cuidar. Nunca será perfeito, mas pode ser menos cruel se a atenção humana for prioridade. Pausas reflexivas, saúde mental, prevenção e responsabilidade coletiva. Entre capítulos, gostaria de abrir um espaço para falar com clareza sobre saúde mental. O peso do serviço gera em muitos sequelas invisíveis: suicídio, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. São palavras que aparecem nas conversas e que pedem respostas práticas. Não vou usar isso para chocar, uso para alertar. Prevenção requer múltiplas frentes. Criar espaços seguros para pedir ajuda, desestigmatizar o cuidado mental, oferecer acompanhamento contínuo e integrar a família nesses processos. Um comandante que exige missão sem garantir suporte está equivocando o papel. E a sociedade que aplaude o simbolismo sem oferecer rede está falhando com quem deu tanto. Se você é um veterano lendo ou assistindo a isso, saiba que pedir ajuda é sinal de força. Se você conhece um veterano, ofereça escuta constelares, encoraje busca de apoio sem empurrar soluções. E se você está considerando entrar nesse caminho, saiba desde o início que a saúde mental precisa estar no seu plano pessoal, igual ao condicionamento físico. Clímax. Uma missão que muda tudo: ferimento, escolha e o peso de comandar. Há um episódio que, para mim, sintetiza a atenção de todos os níveis. Uma missão planejada, mudanças inesperadas, um operador ferido e a necessidade de escolher entre completar um objetivo e trazer de volta um companheiro. Eu estava no comando. Lembro do súbito barulho seco, do olhar do operador, da coordenação que por instinto virou urgência. Conseguimos evacuar, conseguimos cumprir parte do objetivo. Mas a decisão que me pesou não foi técnica, foi moral. Escrever depois, lidar com a família do ferido, responder a perguntas simples que se tornaram insolúveis, foi o momento em que pude sentir todo o custo reunido. Havia a técnica, sim, havia também a política e a logística, e, por fim, a vida. Tomei decisões que salvaram alguns e perderam outros. No jargão militar, isso pode parecer aceitável. Na vida cotidiana, isso sangra. E a ferida maior ficou na consciência. Esse episódio foi ponto de aprendizado. Liderar não é apenas saber o que fazer. É saber carregar as consequências e, sobretudo, trabalhar para que o preço seja sempre o menor possível. Reconhecer falhas, reformular procedimentos, oferecer suporte aos afetados. Essas foram ações que apareceram depois, com a lentidão necessária para ser sincero. Conclusão. Síntese. O que você precisa saber em cada nível. Voltando ao princípio. A vida em cada nível tem sua própria cor e seu próprio preço. Bootcamp e Hell Week ensinam resistência e filtragem, E4 é aprendizado silencioso e choque do primeiro fogo. E5 traz especialização e dilemas morais. E6 exige ensino e lida com o catálogo das dores. E7 carrega decisões que pesam e a responsabilidade pós-ação. O capítulo da vida pessoal mostra o custo invisível nas relações. E8 e E9 necessitam institucionalizar cuidado. A aposentadoria demanda reconstrução de identidade. E o ciclo reafirma a necessidade de melhorar processos. O que você precisa saber, em suma, é que cada avanço traz ganhos técnicos e custos humanos. A honra e o símbolo do tridente estão juntos, com uma caixa de memórias e deveres.
E nenhum desses patamares é uma garantia de salvação psíquica ou física. São etapas que pedem preparação, apoio e responsabilidade. Chamado a empatia e ação, se este conteúdo trouxe algo para você, esclarecimento, reconhecimento, inquietação, convido você a continuar. Inscreva-se se quiser acompanhar outras histórias e reflexões. Compartilhe com alguém que pode se beneficiar de entender o preço e o valor desse caminho. Links com recursos de apoio a veteranos, informações sobre serviços de saúde mental e organizações que atuam com reintegração e suporte familiar estão na descrição do vídeo. Recursos e encorajamento final. Se você é um veterano ou conhece alguém em sofrimento, procure ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, oferece acolhimento através do número 188 e do site. Existem também organizações civis e governamentais que oferecem suporte a ex-combatentes e famílias. Incluo na descrição contatos de associações e serviços reconhecidos. Se estiver fora do Brasil, procure linhas de apoio nacionais ou a Veterans Crisis Line, se aplicável ao seu país. Pedir ajuda é um ato de coragem e um passo prático para reconstruir. Fecho com uma imagem. A campana não é só som de saída, é também sinal de chegada. A vida que cada nível constrói é um conjunto de feridas e honras que merecem ser entendidas e cuidadas. Obrigado por dedicar seu tempo a entender o que há por trás do tridente. Se este vídeo fez sentido, inscreva-se, veja o vídeo relacionado sugerido no final e leve essa conversa adiante.